Meu cliente só acredita no YouTuber. O que que eu faço, João? Pô, meu cliente só fica assistindo vídeo no YouTube, acompanhando os maromba, fisiculturista, só acredita nos caras. O que eu falo na academia não tem peso nenhum, ele não acredita em nada que eu falo. O que que eu faço? Fica comigo na videoaula de hoje, nós vamos debater, discutir esse tema aí que parece que o bicho tá pegando, né? Gurizada, olha só, é um caso que realmente ocorre, ele é pertinente. Mas eu vejo, assim, algumas questões aí que são importantes serem debatidas, tá? E como eu sempre falo, eu entrei na graduação em 1992, eu me formei em 1996 na Universidade Federal de Santa Maria. Eu comecei meu mestrado em 1997, terminei em 1999. Comecei meu doutorado em 2000 e concluí meu doutorado em 2004. Então, hoje, quando eu gravo esse vídeo, 2024, fazem 20 anos que eu terminei meu doutorado, né? O que que eu estou querendo dizer com isso? Me vangloriar? Não, não é isso. Mas para mostrar que eu tenho um tempo já de jornada dentro da educação física, academicamente falando. Então, são mais de 3 décadas envolvido academicamente com a educação física. Eu tenho algumas coisas que eu observei ao longo desses mais de 3 décadas, né? Ao longo dessas mais de 3 décadas, que eu observei e eu acho que eu tenho algumas coisas para te ajudar aqui para concluir. Pô, o cara só acredita no YouTube. Na minha época, quando eu estava na graduação, o que que rolava assim, ó? O cara também só acredita no fisiculturista ou no marombeiro. Isso já acontecia, galera. E na época ainda era pior, porque não tinha uma legislação específica sobre quem deve trabalhar na academia. Tanto é que eu entrei em 92 e em 1993 eu já comecei a atuar na academia como professor. Eu era acadêmico de terceira fase, não sabia quase nada ainda, ou nada, né? Achava que sabia já um horror. Eu estudava bastante, mas longe de entender o suficiente para estar dentro de uma sala e já coordenando turma, treinamento e assumindo turma de musculação e turma de ginástica, porque eu trabalhei com ginástica por anos. Então, quer dizer, por não ter uma legislação na época, por não ter um CREF, um CONFEF na época, era meio que terra de ninguém, tá? Era meio que terra de ninguém. Tinha muitas academias que o professor era realmente um fisiculturista. O professor era realmente alguém lá que estudava um pouco de musculação, abriu uma academia e estava tudo certo. Então, essa reclamação, e as pessoas acreditavam nesses caras, né? E o acadêmico ia trabalhar na sala de musculação ou o professor formado e só acreditava mais no rapaz, aquele que estava lá, um ex-fisiculturista, um fisiculturista, um marombeiro, do que propriamente no profissional da educação física e normalmente influenciado pelo shape, né? Pô, o cara tem um shape grandão, fez com ele, deve saber fazer comigo. Então, isso que está retratado por vocês agora já existe há décadas, gurizada. O que mudou é que agora é o YouTuber, né? Porque esses caras tiveram acesso às redes sociais com o advento da internet, que surgiu aí quando eu estava no meu mestrado, lá em 1999, 2000, começou a popularizar. E aí essa galera agora tá penetra mais perante o público de academia, e são os YouTubers. Eu também sou YouTuber, tô aqui conversando com vocês como YouTuber, né? Então, assim, é um problema já de tempo. Uma observação a fazer antes da gente começar a entender esse problema para resolver esse problema. Pessoal, vocês já ouviram falar em autodidata, né? Então, eu tô querendo dizer com um autodidata. Pô, um fisiculturista que não tem o curso de educação física, ele pode saber tanto quanto ou mais do que um profissional que está na sala. Primeiro, porque ele pratica aquela modalidade de exercitação corporal há anos, ele compete naquela modalidade, porque é um método de treinamento, é um meio de treinamento a musculação, um modo de treinamento, mas do ponto de vista competitivo do fisiculturismo com as regras, passa a ser um esporte. Então, ele está envolvido com isso há anos e ele, digamos, estuda, se dedica a estudar isso e de forma autodidata, sem passar por universidade, sem passar pelas os bancos acadêmicos, ele tem um conhecimento grande de bioenergética, de biomecânica, de anatomia e cinesiologia, e ele domina aquilo que ele faz. Mais restrito, mais fechado, mas ele pode dominar, e é autodidata, tá certo? E era o que acontecia na minha época. Então, tinha muito profissional que reclamava que o cliente acreditava mais em alguém que não era formado do que ele, mas esse alguém que não era formado, pasmem, não é para pasmar, mas pensa bem, sabia mais do que ele. Sabia mais do que ele. Então, e primeiro aí já entra um processo assim, por mais que o cara seja autodidata, quando nós vamos trabalhar na sala de musculação, nós temos que ter um preparo acadêmico que suplante, que se sobrepõe ao conhecimento autodidata dessa pessoa. E eu não estou agora agredindo essa pessoa. Essa pessoa teve o bom senso de tentar estudar e entender, só que na minha época, como não tinha legislação para isso, o cara podia abrir uma academia e dar aula, tranquilamente. E está tudo certo, ou estava tudo certo. Hoje não pode. Se ele fizer isso, estará exercendo ilegalmente a profissão.
por mais conhecimento que ele saiba, o fisiculturista, o ex-fisiculturista, o marombeiro de anos, que não é formado em educação física, por mais que ele tenha conhecimento e ele não tenha formação acadêmica, estará exercendo ilegalmente a profissão, né? Por mais conhecimento que ele tenha, até mesmo que o profissional que está ali na sala. Então, essas são situações que nós temos que ver. Existe hoje uma legislação que coloca isso. Mas, mesmo havendo essa legislação, esse cara pode saber mais do que tu ou do que eu, porque ele estuda muito mais esse tema do que nós. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que isso pode acontecer, e acontece, e nós temos por obrigação estudar mais do que essa pessoa, porque essa pessoa tem uma prática, um envolvimento há anos já na categoria. Estou colocando aí um fisiculturista de 40, 45 anos que há anos pratica musculação. Ele tem um conhecimento, não dá para desprezar. Um conhecimento prático e, se for autodidata, um conhecimento teórico técnico também. Não dá para desprezar isso, gurizada. Então, o nosso cliente acreditar na fala desse cara não quer dizer que esse cara esteja falando bobagens ou coisas erradas. Se esse cara está nessa característica que eu estou colocando, é algo a se entender. Porém, legalmente se torna ilegal essa ação dele de prescrever treinamento na sala de musculação. Ok? Mas aí eu vejo que, do ponto de vista nosso, nós devemos nos espelhar nesse cara e saber, pô, esse cara não é formado como eu, mas sabe mais do que eu de musculação. Então, o que que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou estudar tanto que eu vou acabar sabendo mais do que esse cara. E eu vou ter a minha prática também do dia a dia para eu estudar no dia a dia. Tu não precisa se transformar num fisiculturista. Agora, tu tem que ser naquele praticante arraigado, todo santo dia, observando as práticas, testando métodos, meios de treinamento, estratégias de treinamento, avaliando como é que está no teu corpo, estudando ciência, estudando abordagem prática, sempre atento. Tu vais crescer muito rápido com o conhecimento e vai suplantar o conhecimento dessa pessoa. Então, além do aspecto legal que tu tens, tu é formado, tu vais ter o que ali? Tu vais ter um conhecimento que suplementa, né? Ou se sobrepõe, melhor dizendo, o conhecimento dessa pessoa. Isso é importante. Aí o cliente, ele, por mais que ele confie no papo dessa pessoa, e não está errado, talvez, as orientações que ele faz, porque lembrando, ele é autodidata, ele vai começar também a confiar na tua, vai ter também confiança na tua fala, nas tuas orientações, porque ele percebe um alto grau de conhecimento na tua fala. Embora tu não seja fisiculturista, ou tu não seja marombeiro de anos, mas tu tem um conhecimento que é demonstrado. Então, um ponto que eu venho falando nessa série aqui, ó, dá uma olhadinha nessa série botando o dedo na ferida, né? Dá uma olhadinha nessa playlist aqui, ó, vai te ajudar em vários temas aí delicados, sensíveis da nossa área, que eu venho tocando aí, venho botando o dedo na ferida e fuçando lá, e a gente tem que debater. Nós temos que crescer, né? Dá uma clicada aí nesse perfil, vai ficar aberto aqui embaixo, tu vai ver depois essa playlist, tá bem bacana, né? Então, esse é um primeiro ponto que nós temos que observar. E com isso, obviamente, a pessoa não pode exercer essa profissão. A não sei, claro, nós temos o caso de fisiculturistas que são fisioterapeutas, que também são fisiculturistas, também são fisioterapeutas, e podem ter um bom atendimento dentro da sala de musculação, porque entende do processo, assim como médicos ortopedistas. E você sabe do que eu estou falando, não estou citando nomes aqui, porque não é o caso. Mas tem, ou fisiculturistas que são profissionais de educação física, então conciliam as duas coisas, excelente, espetacular. Agora, tu não precisa ser um fisiculturista para trabalhar na sala de musculação, ou para as pessoas acreditarem em ti. Então, tu tens que ter o quê? Primeiro ponto, ó, não sei se tu já concluiu, mas eu já passei a minha primeira abordagem. Primeiro ponto é ter muito conhecimento teórico prático. Muito conhecimento. Vivência na área. Vivência depende de anos. Mas tem gente que confunde experiência e vivência com tempo de trabalho, que é coisa totalmente diferente. Ah, eu tenho 10 anos de experiência em musculação. Será? Ou tu tá há 10 anos fazendo a mesma coisa na musculação, nunca mais pegou um caderno, um livro, um artigo, fez um curso, assistiu vídeos no YouTube, talvez, né? Como esse aqui no caso, ou qualquer outro vídeo técnico. Inclusive, essa playlist aqui, ó, vou deixar uma outra playlist aqui para ti, de avaliações biomecânicas na musculação, que eu uso desenhos que são bem bacanas para te assistir. Tenho certeza que vai te ajudar também. E essa outra playlist aqui vai trazer as cargas, as variáveis agudas de cargas na musculação, cada vídeo aula para uma carga na musculação bem bacana também. Essas duas playlists vão te ajudar muito. Uma de biomecânica, outra de metodologia de treino. Vai te ajudar muito a crescer. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para o nosso cliente não ficar acreditando lá na outra pessoa e passar a acreditar na minha fala, ou até acreditar na fala da outra pessoa, que partindo do pressuposto que é autodidata e que entenda e estude, também acreditar, além daquela pessoa, acreditar em mim, eu sou profissional. Eu legalmente estou em condições de passar essa informação do ponto de vista legal e de conhecimento prático, técnico, científico. Não só porque eu sou professor que a pessoa tem que me ouvir. Ah, eu sou professor, mas eu tenho bem menos conhecimento que o cara. É óbvio que as pessoas vão ouvir outro cara. Porque outro cara passa muito mais confiança, clareza, entendimento do que está fazendo do que a tua abordagem, porque tu é mais limitado, porque tu estudou muito pouco. Aceita que dói menos.
e passa a ter agora uma conduta que faça tu evoluir para que tu possa, como eu disse, suplementar, suplantar, ir além, sobrepor o conhecimento desse cara. E as pessoas passarem a acreditar. Até tua postura na sala de musculação vai mudar, porque tu sabe que tu sabe. Tu sabe que tu entende. Agora, não é por ser professor que tu vai querer impor que as pessoas não ouçam outra pessoa que tem um baita conhecimento. É, no caso, não formado em educação física, mas não é leigo. Ele é autodidata no assunto e é marombeiro de anos ou fisiculturista. E aí? Então tu não vai, tu vais querer impor porque tu é professor que a pessoa te ouça? Nós podemos impor legalmente que quem tem que atender na sala somos nós. Agora, os clientes vão ouvir quem eles quiserem. Então, nós temos que convencer o cliente que eu também entendo e sei, não pela legislação, que o cliente não está muito preocupado com isso, tá? Ele está preocupado em alguém que entenda e ajude realmente ele no trabalho. Então, tu tem que mostrar que tu é esse cara, mas tu tem que ser esse cara. Tu tens que ser esse cara, estudando, te aperfeiçoando, evoluindo. Então, vejam bem, esse é o primeiro ponto para nós podermos resolver esse problema, o conhecimento técnico, científico e prático. Temos que evoluir constantemente, dia a dia. Não precisa se tornar um fisiculturista, ok? Não sei se vocês estão entendendo o contexto que eu estou colocando aqui, mas a primeira coisa é essa. É ter conhecimento, estudar, 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 aplicar, observar, estudo prático, estudo teórico, clínicas, curso presencial, curso online, se tiver oportunidade de pós-graduação também. Então, todas as possibilidades tu tens. Eu tenho o Training Foco Play, que é uma plataforma de formação e aperfeiçoamento de profissionais de educação física, principalmente voltado ao personal trainer. Aqui na descrição desse vídeo, tu vais encontrar o Training Foco Play, o link para ir lá, dar uma olhada, ver se te interessa, ver se é algo que vai agregar para o teu conhecimento e passa a ser meu aluno Training Foco Play. Tem uma galera lá junto comigo e acredito que nós estejamos lá, eu e a minha equipe, ajudando essa galera a evoluir. Com todo o arsenal de cursos, são mais de 130 cursos online e trocando experiência sempre com a galera. São mais de 130 cursos na plataforma Training Foco Play. Vale a pena tu dar uma olhadinha, tá? Descrição do vídeo aqui tem o link para vocês acessarem. Então, esse é o primeiro ponto, gurizada. Não tem como chorar disso aí. Ah, mas eu sou eu sei legalmente, tu tá amparado, mas o cliente, ele sentiu e percebeu que o rapaz lá tem muito mais conhecimento que tu, ele vai para o mundo online lá com aquele cara, para fazer atendimento online com aquele cara, e vai desacreditar no que tu tá falando na academia. Tu não passa nenhuma segurança para ele, certo? Então, tu tens que passar segurança. E aí entra um outro ponto, gurizada. Não basta saber, não basta ser bom, tem que mostrar que é bom. Não adianta, o mundo de hoje sempre foi assim, mas no mundo de hoje mais ainda. Não basta ser bom, tem que mostrar que é bom. Porque no momento que tu mostra que tu é bom, que tu tens conhecimento, não com titulação, eu tenho 10 especializações, não adianta ter 10 especializações e o cliente não sentir isso no teu trabalho. Então tu tem que, com o trabalho, na atuação prática, mostrar teu conhecimento, mostrar tua competência os 10 cursos de especialização que tu fez, tuas 10 especializações, ou teu mestrado, ou teu doutorado, tem que estar lá na prática do atendimento com essa pessoa, em diversas abordagens. Então, tem que mostrar que é bom. Porque aí ele vai começar a entender que tu tem um amparo legal, mas além desse amparo legal, tu és um cara diferenciado. Tu não tem o braço lá do outro cara, tu não tem a experiência de um fisiculturista, e nem ele quer ser fisiculturista. Ele não quer ir para a área competitiva, ele quer ficar marombado, atlético, quer ficar com shape bacana, e tu mostra que tu tens condição para isso. E tu tens condição de identificar problemas posturais que ele eventualmente tenha, e talvez lá o outro rapaz autodidata na musculação, mas não entende uma visão mais global, mais holística, talvez não resolva o problema estético dele, porque é uma hipercifose ou uma escoliose que tem que ser resolvido o problema postural, e assim melhora o shape dele. Talvez ele tenha uma retro de pelve e não tenha aquele desenho da lordose lombar adequada e tenha uma retificação da lordose lombar devido a uma retroversão de pelve e que o fisiculturista que estuda fisiculturismo autodidata, e eu não estou falando mal desse cara, eu estou dizendo que esse cara tem o mérito dele lá de ser autodidata e buscar, gosta, né, tá fazendo isso, mas ele não tem esse conhecimento mais holístico postural, ou uma questão ortopédica lesiva, ou uma questão metabólica, o cara tem diabetes também, como é que tem que fazer o treino para esse cara, ou esse cara tem hipertensão, que cuidados eu tenho que ter com esse cara no exercício, tu tens que saber isso e mostrar que tu sabes isso, que tu tens esse diferencial. Então, além de estudar e evoluir, que é o primeiro aspecto para resolver isso, o segundo aspecto qual é? Mostrar que tem essa competência. Como, João, que eu mostro? No atendimento das pessoas, na orientação das pessoas dentro da sala, conversando, jogando, colocando informação técnico-científica num linguajar que as pessoas entendam. Cara, fiz isso a vida inteira na musculação.
E a galera sempre diz, ah, mas termo técnico ninguém te entende. Quem não te entende? Me entenderam a vida inteira, eu falando tecnicamente o tempo todo. Eu explicava o termo técnico, o que quer dizer. E eu nunca tive braço grande. O braço até foi um pouquinho maior que esse, mas nunca tive problema na sala de musculação. E dividi a sala de musculação com colegas profissionais muito maiores do que eu. Colegas, inclusive, até fisiculturistas também. E a gente dividia o espaço tudo numa boa, e a galera ou me ouvia com a mesma atenção quanto ouviam os caras, e às vezes até mais ligado e tendo um pouco mais de crédito porque eu falava do que às vezes do que o outro cara falava, embora ele fosse duas, três vezes maior do que eu. Então, tamanho não quer dizer, tamanho é um embrulho, é bacana ter um shape legal para se apresentar. Isso tem um impacto positivo, não estou falando mal, acho que tu tens que ter um shape bacana para te apresentar, ou meu mulher, não importa. Agora, isso é um embrulho, né, galera? O que que tem de conteúdo aí dentro? O conteúdo é o conhecimento e tem que mostrar esse conhecimento. Então, tem dois aspectos: ter o conhecimento e mostrar esse conhecimento. Abordando as pessoas, é no treino do dia a dia, num alongamento, tu passa uma explicação, é na esteira, a hora que a pessoa está correndo, que tu passa ali, passa alguns comentários sobre impacto, força e reação do solo. Se tu é especialista em biomecânica, tu sabe do que eu estou falando. Se tu é especialista em grupos especiais, comentar alguma coisinha sobre a mãe do cara, o cara não tem diabetes, mas a mãe dele tem, tu vai lá e comenta algumas coisas da glicose, sensibilidade à insulina e tal, tu vai lá e descobre, pô, o cara começa a te olhar com um olhar diferente, porque tu tá mostrando conhecimento, é devagarinho, né? Tu vai semeando ao longo do treinamento informações que tu dominas e tu vai passando essas informações. Se tu tem, por exemplo, um Instagram que tu traz bastante esse tipo de informação, manda pro cara o linkzinho do teu Instagram, o perfil do teu Instagram. Ó, oh, fiz um post hoje, lembrei da tua mãe, fiz um post sobre diabetes. O cara não tem o teu cliente na academia. Mas a mãe dele tem, então tu manda, ah, lembrei da tua mãe e tal. Então tu tem que estar ligado que a mãe dele tem diabetes. Ele já comentou em algum momento para ti. Então tu tem que estar preocupado com o cliente, entendendo o convívio, o contexto do teu cliente e a partir disso fazendo um trabalho técnico com uma abordagem adequadíssima, postura de profissional e mostrando que sabe. Cada vez mais a pessoa vai acreditar na tua fala e vai passar, talvez, e muito provavelmente, acreditar mais em ti do que no fisiculturista, que demanda conhecimento, porque é autodidata. E eu não estou falando mal desse cara, só que ele estará exercendo ilegalmente a profissão se ele ficar prescrevendo treino sem formação em educação física. Isso é fato. Isso é fato. Certo? Mas as pessoas, num atendimento online, numa consultoria online, as pessoas podem preferir ele do que preferir a ti, dentro da academia no presencial. Por quê? Porque ele passa mais segurança e tem conhecimento. Então, tu tem que ter o conhecimento, passar essa segurança, mostrar que é bom e mostrar que ainda tem a formação acadêmica e as tuas 10 especializações, se tu tiveres a especialização. E se não tiver especialização, tá tudo certo. Eu conheço excelentes profissionais que não têm uma especialização, mas têm um conhecimento absurdo e entendimento do que está fazendo. É isso que pesa, gurizada. Não adianta. E saber mostrar isso. Aí tu tem que ter toda uma desenvoltura, saber falar, ter uma boa forma de comunicação com as pessoas, ouvir as pessoas, saber se comunicar, e as pessoas são muito diferentes. Como eu me comunico com uma pessoa mais introvertida, como eu me comunico com uma pessoa mais extrovertida, como eu me comunico com uma pessoa mais raivosa, como eu me comunico com uma pessoa mais sensível, como eu me comunico com uma pessoa mais zen. Existem N formas de pessoas. E tem pessoas preparadas para te dar essa orientação, para tentar entender, captar qual é a lógica e entrar na sintonia da pessoa para passar a informação. Uma senhora, tu ir conversar sobre novela, tu vai atingir mais a atenção dela do que ficar falando de futebol com essa senhora. Com empresários, ficar falando de setor economia, perguntando coisas sobre economia na empresa dele, quanto que impacta ou não, tu vai obter mais a atenção dele para depois passar a informação da educação física com crédito para ti, do que tu ficar falando de futebol, às vezes, com o cara. Então tem que, coisas básicas que eu tô falando aqui, mas muitos não fazem. Muitos não fazem, e aí reclamam, pô, João, os caras estão ouvindo mais o fisiculturista lá do que eu. E se esse fisiculturista não tem o conhecimento autodidata e somente a prática, aí fica mais fácil ainda. Porque alguém até nesse ponto do vídeo, e eu acho que eu já mereço teu like nesse ponto do vídeo, eu acho que eu já mereço tua inscrição, caso tu não tenha te inscrito, e eu acho que também entendo, mas nem acho, entendo que eu mereço a divulgação do canal para teus colegas e para os teus alunos, muito provavelmente também, para os teus alunos, clientes aí, que tu mande essa videoaula para teus clientes assistirem, para eles verem como é que é essa abordagem dos profissionais de educação física com relação a esse pessoal que não é formado e atua na área. E eu não estou agredindo ninguém. Nunca fui aqui de ficar jogando pedra na galera, vendo o circo pegar fogo e tal. Não, 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 não. Meu negócio é debater, evoluir e vamos crescer junto. Esse negócio de ficar gritando, berrando, e se tu diverge do que eu estou falando aqui, comenta aqui embaixo. Coloca os teus pontos contrários, aí o teu contraponto ao que eu estou falando, vamos debater, tá tudo certo. Agora, se tu vier me xingando, se vier aqui como um perfil hater, eu vou te ignorar, cara, te ignorar completamente. Eu não tenho tempo para ficar batendo boca contigo. Agora, debater, tamo junto.
porque com isso eu cresço. Tu pode até mudares a minha opinião, através de argumentos sólidos da tua parte, fazer eu refletir melhor, mudar minha opinião. Pô, evoluir, tá tudo certo. Muito obrigado. Vou te agradecer. Agora, se vier aqui batendo boca, tô fora. Vou te ignorar. É como se nada tivesse acontecido. Não tenho tempo para isso, certo? Tu não pagas as minhas contas, então, se tu me xingar ou não me xingou, não tô nem aí. Agora, se vier para um debate, tá bacana. Aí eu vou evoluir, eu tenho interesse nisso, né? Então, comenta aqui embaixo o que que tu acha, teu contraponto, ou favorável, discordante, tá tudo certo. Tem que entender, galera. Então, quando eu abordo um fisiculturista que ele não tem o conhecimento, ele é só fisiculturista, está atendendo as pessoas na consultoria online, fica mais fácil ainda, como eu estava dizendo, mais fácil. Porque eu estava abordando até então um cara que é fisiculturista ou é youtuber, né? E não é fisiculturista, mas não importa, o cara é youtuber, é fisiculturista, mas ele tem conhecimento autodidata. Pô, o cara domina, ele tem um conhecimento razoável, substancial, né? Sólido. Pô, então é bacana, mas ele não tem a formação, isso é um problema para ele. E ele está exercendo ilegalmente a profissão. Mas se não é isso, é um youtuber Zé Mané, né? Zé Mané, tá ligado? No Zé Mané que acha que sabe, viu uma coisinha lá e leu um artigo e sai falando aquilo que ele viu em um artigo para lá e para cá. Falar em artigo, nessa playlist aqui, ó, tu vais encontrar uma série que eu tenho aqui no canal também, analisando artigos científicos, bem aprofundado, tá? São videoaulas longas. Se tu quer negócio raso, rasteiro, vai para o Instagram. Lá no Instagram é informação superficial, migalhas informativas. Se tu quer isso, vai lá para o Instagram. Tem migalha informativa aos montes. Inclusive, eu passo migalha informativa no Instagram. Meu perfil tá aqui na descrição do vídeo, João Moura Tef. Também passo migalha informativa lá no Instagram. Agora, tu quer conhecimento mais aprofundado para ler um artigo, como ler, como interpretar? Nessa playlist que eu coloquei aí, tu vai encontrar algumas análises de artigo mostrando como que tu tem que ler. São videoaulas longas, ardidas, pesadas, mas que tu vais aprender. Queres aprender? Vai para essa videoaula. Então, gurizada, vejam bem, ó, que se é um youtuber, ou é um fisiculturista, ou é um influencer, não importa quem seja, ou ela ou ele, não importa, né? Mas é autodidata, está exercendo ilegalmente a profissão, mas eu tenho como abordar esse cara e tenho como convencer as pessoas que eu também sei e sei até mais, e legalmente eu estou amparado. Comentei conhecimento, e o outro aspecto é mostrar esse conhecimento para as pessoas. E por isso que eu gravei uma videoaula, essa aqui, ó, onde eu abordo o atendimento que a galera está fazendo na sala de musculação, tá depondo contra vocês nesse sentido, tá dando um tiro no pé, que é uma abordagem bem superficial para conseguir o cliente como personal trainer. Cara, tá dando nisso que tá dando aí. Por isso a videoaula de hoje. Tá acontecendo isso em função do cara se abster de dar uma informação mais substancial para o cliente. Dá uma assistida nessa videoaula aí que vai ficar bem bacana, vai te ajudar a evoluir bastante nessa questão aí também. Então a gente precisa botar o dedo na ferida, tema dessa série, né? Dedo na ferida, olhar para o nosso umbigo e começar a analisar as coisas. Então o que tu tem que fazer? Estudar, mostrar, evoluir com isso, estudar teoria, prática e vivência, evoluir com isso, ter um alto grau de conhecimento e mostrar para o cliente que tu tens. E aí tu tem que ter uma linha de abordagem, uma forma de entender o cliente, ter alguns conhecimentos de marketing, claro que sim, obviamente, eu também tenho, eu também faço. Ter um shape bacana vai ajudar, claro que vai ajudar, sem sombra de dúvida, né? Então, tudo isso reunido vai te fazer com que tu crie credibilidade, autoridade com o cliente e ele venha confiar na tua fala. E o tema da nossa postagem de hoje, ó, o meu cliente só acredita no youtuber, no influencer ou no fisiculturista, tá debatido como resolver o problema. É a minha visão. É simples. É a minha visão. Nunca eu tive problemas desse tipo na sala de musculação e convivi com aspectos igual ao que vocês convivem hoje, certo? E até era pior, porque não tinha legislação que me amparasse, certo? Mas nunca tive problema. Por quê? Porque eu sempre busquei aprender o máximo e entregar o máximo de informação para o meu cliente. E com isso eu gerava credibilidade e autoridade naturalmente com o cliente. Tenho certeza que vai acontecer contigo também. Testa aí. E se não concordou, comenta aqui embaixo também. E capricha no teu like, se inscreve no canal se não está inscrito, aciona o sininho para receber as notificações. É uma videoaula por dia que eu estou postando. E divulga para teus colegas o meu canal e divulga para teus clientes. Vai ajudar no teu trabalho. Beleza, gurizada? Por hoje era isso. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima.